Boa noite, pessoal de turma de contabilidade pública. Estou aqui nesse momento postando ou melhor, fazendo, né, dando continuidade ao nosso curso. Esse vídeo seria, né, em condições normais, né, da sequência da nossa disciplina. A gente viu até agora a unidade, terminou de ver a unidade 5, que fala sobre a dívida pública. E agora, na sequência, seguindo pelo conteúdo, a unidade 6, inclusive, já está disponível. Peço que vocês acessem lá no conteúdo da plataforma sobre a unidade 6, gerenciamento do patrimônio público, tá? Que seria a sequência natural do nosso curso. Mas, antes, porém, que a gente dê essa sequência, que vai ficar para a próxima videoaula, que a gente vai possivelmente discutir na quarta-feira, eu gostaria de passar para vocês, diante da conjuntura especial que nós estamos vivendo, né, gente, em virtude do coronavírus, né, que nós já temos aí em torno, no Brasil, em torno de 1.300 vítimas fatais, e pelo mundo, em torno de 110 mil vítimas fatais, né? Ou seja, esses números não estão crescendo, crescendo, crescendo. Então nós estamos numa situação inegavelmente inédita na história recente, né, do mundo. O mundo não será o mesmo após o coronavírus. Com certeza não será, pessoal. Muito tem se falado, e inclusive o nosso presidente disse, né, que nós estamos diante de dois problemas, né? O problema do coronavírus propriamente e o problema da economia, né? Mas por que problema da economia? Porque a economia, a atividade econômica, ela vai sofrer, já está sofrendo, mas vai sofrer mais ainda, um abalo assim sem precedentes na história recente do país, né? Já estão comparando as consequências do coronavírus às consequências da Guerra Mundial, da Grande Depressão de 1929, que levou à bancarrota, né? Muitas empresas, gerou muito desemprego, e nós não podemos nos iludir. Vai ser uma coisa assim. Por exemplo, só para você ter ideia, vocês que estão aí também confinados em seus lares, devem estar acompanhando o noticiário. Parece que o PIB do Brasil, as previsões mais recentes, estão dando conta de que a queda do produto interno bruto será da ordem de 5%. Né? E no mundo ainda pior, né? Já ouvi números assim de 14%. Então as consequências de natureza econômica, elas ainda vão se fazer sentir por um período considerável, infelizmente. Mas, antes das consequências econômicas, né, o problema mais urgente, mais premente, mais prioritário a ser combatido é o da doença, da disseminação da doença, do contágio do coronavírus, que este sim é um problema mais urgente e mais fatal. Né? Fatal, né? Por que fatal? Porque você, por exemplo, a gente ficar desempregado, a gente tem uma perspectiva, ainda que remota, às vezes remota, de se reempregar, a gente passa por uma crise, mas a gente tenta se recuperar, não é verdade? De alguma forma. Já a consequência mais grave
da epidemia, essa não tem retorno, né, gente? É a própria vida que está em jogo, não é isso? Então, entre esses dois problemas, o problema do coronavírus em si e o problema econômico, são dois problemas, concordo. Mas um é prioritário, né, gente? Tá certo? Muito bem. Bom, e qual é a consequência disso, gente? Do ponto de vista das finanças públicas de um país. Totais, não é verdade? Claro que os recursos que estão tendo de ser utilizados para combater as consequências do coronavírus, os recursos públicos que estão sendo empregados, por exemplo, a liberação dessa quantia para determinada faixa da população, os autônomos, as pessoas sem renda formal, etc., o dinheiro que o governo está disponibilizando, essas 3 parcelas de R$ 600, é claro que isso vai ter um impacto imenso, tremendo, brutal no orçamento público, tá certo? Eu tenho aqui comigo alguns números que eu tomei conhecimento hoje, né? As últimas estimativas com relação à dívida pública, por exemplo, do governo federal, ela vai superar, prevê-se que ela vai superar 200, vai chegar, né, a 280, em torno de 280 bilhões de dólares. Tá certo? Se isso, pessoal, é quase 10% do PIB, é 9,1% do PIB. Ou seja, o montante de recursos necessário para fazer frente às despesas que o governo está abrindo mão para socorrer a população, o montante de recursos corroeria o PIB do país em 10 anos. Né? Se você tiver que gastar essa quantia todos os anos. Mas está sendo assim com todos os países, não é, gente? Todos os países estão passando por isso, tá certo? Em maior ou menor medida. O déficit fiscal previsto, déficit fiscal, não o déficit nominal, tá? O déficit sem contar os encargos da dívida que vai crescer, estão na ordem de 514 milhões de reais. E esses números só tendem a piorar. Essas previsões, né? Ainda de acordo com essas estimativas, que foi do Instituto Fiscal Independente, o qual trarei mais informações para vocês nas próximas aulas, pessoal. E nós vamos fazer um trabalho em cima disso, inclusive, né, aqui no curso. Está sendo previsto que o país só voltaria a ter superávit no ano ou seja, superávit, já estudamos, né, superávit fiscal, déficit fiscal, atravessaríamos um longo período de déficit fiscal e só voltaríamos a ter superávit no ano de 2033. 2033. Ok, pessoal? Agora, para falar de uma maneira mais relacionada com a disciplina de contabilidade pública, nós vamos, então, descrever rapidamente, tá? Nessa aula, como que o governo faz para obter esses recursos, tá? Ou para liberar esses recursos, melhor dizendo. Pessoal, quando surge uma despesa que não está prevista no orçamento, admite-se que se busque os recursos para cobrir essa despesa através de créditos adicionais. Créditos adicionais. O que são os créditos adicionais? São instrumentos retificadores de despesas previstas. É lógico que as despesas com os gastos para fazer frente às consequências do coronavírus, consequências econômicas, né, sociais, não estavam previstos no orçamento. Claro que não. Mas vai ter que ter o gasto. Então, exatamente para esse tipo de situação é que existem os créditos adicionais,
que são autorizações de despesas não computadas, não previstas. Mas existem outros tipos, além de despesas não computadas. Existem, e para fazer frente a essas despesas, os créditos adicionais também se aplicam a despesas que tenham sido insuficientemente dotadas no orçamento. Ou seja, despesas que cresceram muito, além do que se estava previsto. Tá? São 3 tipos de créditos adicionais, pessoal. Os créditos suplementares, quando eles, exatamente como eu falei, quando é para complementar um valor que foi orçado para uma despesa, portanto, foi orçado inicialmente de forma insuficiente, tá certo? Existem os créditos, então esses são os créditos suplementares. Existem, então, olha lá, só para retomar rapidinho aqui. Quais são os créditos adicionais? Nós já vimos o que é. Mas quais são os tipos de créditos adicionais? São 3 tipos. Primeiro, suplementares, que são utilizados para reforçar o orçamento quando a despesa referente no orçamento foi dotada de forma insuficiente. Previu-se que ia gastar 10, mas viu-se que vai ter que gastar 12, 13. Então, aí precisa de um crédito suplementar. O outro tipo de crédito adicional é o crédito especial. O crédito especial, ele surge para cobrir uma despesa, para executar uma despesa que não estava na lei orçamentária anual. O crédito suplementar, a despesa estava na lei orçamentária, mas o valor estava abaixo, insuficiente. O crédito especial, não existia nem a previsão da despesa no orçamento, tá certo? Não havia nem a despesa, né, prevista no orçamento. Surgiu, tá? Então cria-se uma nova, para os créditos adicionais, cria-se uma nova dotação. É incorporado no orçamento uma despesa que não tinha sido prevista quando da edição da lei orçamentária. E por último, e é esse o caso para o exemplo do coronavírus, é o crédito extraordinário. O crédito extraordinário é para cobrir despesas urgentes e imprevisíveis, proveniente, por exemplo, de guerras, proveniente de calamidades públicas, né, e vocês sabem que foi decretado estado de calamidade pública, e também situações de comoção interna. Então, para esse tipo de crédito, para esse tipo de despesa, utiliza-se crédito extraordinário, que não requer nenhuma aprovação do Congresso para ser executada. O crédito suplementar e o crédito especial requerem, já o crédito extraordinário não requer. Tá ok, pessoal? Por quê? Porque se trata de uma contingência, certo? Então, gente, estamos aí aproveitando essa videoaula para entender como que o setor público vai fazer frente a essa calamidade pública. Foi decretado estado de calamidade pública, portanto, e esse estado de calamidade pública autoriza a utilização de crédito extraordinário, que o impacto nos orçamentos são aqueles dos quais que a gente falou, os valores que estão sendo previstos inicialmente. Tá ok, pessoal? Estou aqui à disposição agora, no horário da aula, para a gente detalhar mais algumas informações lá no nosso grupo de WhatsApp. Até quarta, pessoal.